Olá maçons, simpatizantes e todos aqueles que gostam da temática maçonaria. Aqui é Rosaldo Bonet, editor do site Esquadro e Compasso e desse canal, e hoje vou trazer para vocês um assunto bem interessante e bem relevante, que é o uso dos 3 pontos na maçonaria, pelos maçons. Mas antes de a gente iniciar essa nossa conversa, iniciar esse nosso bate-papo, essa luz de conhecimento, né, eu gostaria de pedir um favorzão especial para vocês. Para que o YouTube possa divulgar mais o nosso canal, para que a gente possa chegar a mais pessoas, que o algoritmo entenda que a nossa mensagem tem relevância, a gente precisa o quê? Interagir com o canal. De que forma que a gente interage com o canal? Curtindo, comentando, e uma das mais importantes para que a gente possa sempre estar chegando na casa das pessoas é você apertar o sininho, é você se inscrever no canal, porque assim, toda vez que tiver vídeo novo nesse canal, você vai receber a mensagem e vai receber o alerta lá do sininho. Além, é claro, né, de propiciar para nós um reconhecimento do trabalho, um reconhecimento que o conteúdo está sendo relevante no dia a dia de vocês. Feita essa comunicação importante, transmitida essa mensagem, vamos ao assunto que interessa no dia, ao assunto que eu me proponho a falar nesse vídeo, né? Que é os 3 pontos, o uso dos 3 pontos na maçonaria. Bom, muitos de nós, com certeza, já percebeu, né, já viu, já notou que é muito corrente dentro da maçonaria o uso de 3 pontos, uma tripontuação que a gente fala, que é o termo correto. Essa tripontuação ela é muito usada nas assinaturas dos maçons, nas abreviaturas, nos comunicados, nas cartas. E qual que é a razão dessa tripontuação? Bom, além, é claro, de resguardar certas palavras, certos termos, né, e identificar aquilo como algo próprio da maçonaria, como muito mais do que um costume, como uma espécie de uma segurança do que ali está contido, do que ali está escrito, porque só um maçom com com um determinado conhecimento, com uma determinada prática da leitura daqueles documentos, é que vai conseguir ler sem ter que consultar, sem ter que extrapolar um pouco o seu raciocínio, né? Então, para quem não é maçom, com certeza haverá muito mais dificuldade, haverá um empecilho muito maior, porque ele não está acostumado com alguns termos, com algumas sintaxes dessas abreviaturas usadas pelos maçons. É claro que pode haver pessoas que vão ler aquela mensagem, aquele ritual, sem problema nenhum, porque elas têm um determinado nível de conhecimento. Tá? Mas isso é uma das formas da maçonaria, de certa forma, se proteger, né? Se resguardar um pouco dos seus conteúdos. Mas, em si, de forma bem abrangente, não se restringe somente aos 3 pontos, a uma questão de abreviatura, a uma questão de assinatura ou de comunicações internas. O uso da tripontuação dentro da maçonaria, ela também está inserida dentro daquele simbolismo que nós herdamos dos operativos para os especulativos, daquela transmutação de uma loja física, de uma profissão física, né, para uma profissão, para um trabalho mais espiritual. Então, quando nós usamos essa tripontuação, quando nós fazemos uso de mais essa simbologia dentro das lojas maçônicas, na realidade nós estamos não só nos resguardando em termos de escrita, em termos de palavras, em termos e até de uma forma de identificar aquilo como algo feito e executado por maçons. Mas também tem todo o seu lado esotérico, tem todo o seu lado hermético, tem toda uma razão de ser. Porque senão, se fosse o simples fato de a gente abreviar, nós abreviaríamos como qualquer outras profissões, como qualquer outras palavras são abreviadas ao longo da evolução histórica, né?
E esse hábito, não pensem vocês que ele foi iniciado com essa tripontuação em forma de triângulo equilátero. No começo da maçonaria especulativa, era usado qualquer tipo de três pontos. Então, podia ser em forma de triângulo equilátero, em forma de reticências, em forma de... em outras formas. É claro que com a evolução da maçonaria, com a evolução dos seus rituais, eles foram padronizados, chegou-se a uma conclusão que, para não haver confusão, para não haver dúvidas, né, essa tripontuação, além do seu formato que a gente usa, também foram estabelecidas algumas regras em relação à própria abreviação, para que os maçons, dentro da sua leitura, dentro do seu conhecimento, não fossem ofuscados pela confusão de palavras, pela confusão de abreviaturas similares. Então isso decorreu com certeza do uso da prática, do dia a dia dentro da loja e dentro da ritualística das lojas dos antigos especulativos. Esse hábito, como muitos dentro da maçonaria, iniciaram-se lá no século XVIII, a partir de 1717. E isso está muito embasado historicamente, principalmente por historiadores como Bocher, como Ragon, né? E uns alegam até que o seu uso, tá? Não vou dizer aqui que é palavra final, né? Mas começou a ser usado, esse hábito foi adotado na loja La Sincérité, no Oriente de Besançon, Grande Oriente de França. Mas isso é um outro aspecto, um aspecto que está documentado e é um aspecto mais histórico. Não entra muito, não impacta muito aqui na mensagem dessa nossa conversa de hoje. Mas, ok. Então nós vimos que há toda uma praticidade no uso dos três pontos, há toda uma simbologia, mas e qual que é o lado esotérico, o lado cabalista, o lado hermético, o termo que vocês queiram usar? A primeira identificação que se faz ao nós usarmos a tripontuação, né, é em relação à evolução do Sol, porque o Sol nasce, o Sol se põe, chega ao seu ápice no meio-dia e no final da tarde ele está na linha do horizonte novamente. Então ele forma, se a gente for olhar bem, tá, um triângulo equilátero. Ele forma os três pontos da maçonaria, porque ele está aqui, depois ele está aqui e depois ele vem para cá. Então ele cria um ciclo de nascimento, ápice da sua evolução no horizonte da Terra, e depois ele vai lá para, entre aspas, morrer para depois renascer no dia seguinte. Então ele tem toda uma alusão ao ciclo solar. Mas não é só isso também, né, gente? Porque para quem estuda maçonaria sabe que o simbolismo dos números dentro da ordem, dentro da instituição, é muito forte. Então nós herdamos muito desse conhecimento hermético, principalmente do número 3 e do triângulo equilátero, né? De outras religiões, de outros místicos, de outros hermetistas, como Hermes Trismegisto. Então foi uma herança, um conhecimento que foi sendo transmitido de forma oral num primeiro momento, porque antigamente a oralidade era uma forma de preservar o conhecimento e evitar que esse conhecimento, ao ser escrito, caísse em mãos erradas, né, em mãos de inimigos, e isso pudesse trazer problemas para quem era identificado como um alquímico, como um hermetista, ou como alguém que pensava de forma divergente aos dogmas, às religiões até então estabelecidas naquele período. Com isso, gente, há toda uma simbologia em relação a essa tripontuação, a essa forma de triângulo equilátero. Então, e qual que é essas outras formas, né? Qual que é esses outros usos, né? Porque é legal você assinar ali com três pontos, você usar na escrita, você usar nos rituais, mas como maçom, como estudioso do simbolismo maçônico, como historiador, você não saber o
o simbolismo por trás daquele simbolismo, né? A verdadeira mensagem por trás daquele uso corrente. Porque muito dentro da maçonaria, muito desse simbolismo maçônico, muito dessas alegorias que nós usamos dentro de uma loja, ela tem um simbolismo visual e tem um conhecimento oculto, um conhecimento que está como se fosse um iceberg. A gente vê muitas vezes a ponta do iceberg, mas nós não vemos o que está embaixo no mar. Então, muito da maçonaria é isso. A gente consegue ver o que está na ponta do iceberg, mas nós não conseguimos ver o que está embaixo do mar. Então, muitas vezes a pessoa pega um ritual, tenta ler, tenta até adivinhar, consegue muitas vezes até ler, né? Mas não sabe o porquê daqueles 3 pontos, não sabe o que levou ao uso daqueles 3 pontos, qual que são outros aspectos relacionados a essa tripontuação, né? Então, por exemplo, um historiador chamado Risardo de Camino, ele esclarece que o triponto, os 3 pontos, não é propriamente um símbolo, mas uma expressão gráfica que a maçonaria recebeu de outrem com múltiplos significados da tríade ou da trilogia. Vejam só que faz muito sentido essa correlação entre tríade, trilogia e tripontuação, porque todos têm a representação do quê? Do número 3, do número vital, não só para a maçonaria, mas para muitas outras religiões, para muitos outros cultos esotéricos e exotéricos que nasceram, que morreram e que ainda sobrevivem nos dias atuais, né? Dando continuidade à explicação de Camino, né? Os 3 pontos, quando unidos, formam um triângulo equilátero. Então, se a gente unir os 3 pontos, eles vão formar, através das linhas, um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo perfeito, onde todos os seus ângulos são iguais, todas as suas medidas de lado são iguais, etc. Se vocês buscarem nos seus alfarrábios da matemática, vocês vão perceber lá o que é um triângulo equilátero, a beleza que ele é e a diversidade em relação aos outros tipos de triângulo, porque ele é um triângulo que ele é igual nas angulações, nos lados, etc. Isso é uma questão de... quem tiver curiosidade, procure por triângulo equilátero na própria internet ou nos livros de matemática e vai saber a perfeição do triângulo equilátero. Bom, essa é uma forma geométrica, né, de acordo com o de Camino, que geralmente é usada pelos maçons, sendo a primeira figura das superfícies geométricas e origem da trigonometria, base para todas as medidas. Então, nos tempos antigos, o triângulo equilátero ele era usado para astronomia, para a própria construção. Muitos dos equipamentos de construção, muitas das técnicas de construção usavam a forma de triângulo equilátero para dar medida de grau, para dar medida de superfície, uma série de usos na construção, na astronomia e no nosso próprio dia a dia. Então, além do seu uso esotérico, ele também tinha um uso prático, um uso profissional, que com certeza os maçons operativos faziam muito uso de ferramentas similares a triângulos equiláteros, não propriamente iguais, né, mas similares e baseadas na forma de triângulo equilátero. Se a gente for pesquisar os alfarrábios, as técnicas construtivas, a gente vai perceber que muitos dos equipamentos que eram usados pelos operativos eram, de certa forma, de uma forma de triângulo equilátero. Faziam nas angulações, no seu formato, um formato de triângulo equilátero. Mas isso é algo que a gente pode verificar com mais tempo, consultar e pesquisar nos livros, né? E a gente vai constatar e tirar as nossas próprias conclusões referente a isso. Tá bom? Com isso, né? Dando continuidade de Camino, os seus 3 ângulos significam para os antigos e para muitos povos também, não só para os maçons, sabedoria, força e beleza, que eram atribuídos a Deus, tá? Porque Deus tem sabedoria, tem força e tem beleza, porque Ele é o todo.
Deus é o que tudo pode, é o que tudo, onde ele está presente em tudo, né? Então a gente é onisciente, onisciente e onipresente. Então a gente sabe que esse triângulo equilátero, na realidade, ele tem uma representação, é uma representação de Deus. Por quê? Porque ele estabelece que ali existe sabedoria, existe força e existe beleza. Mas não é só isso também, gente. Não vamos ficar restrito só a esse aspecto. Porque ele também representa para os alquimistas o sal, o enxofre e o mercúrio, que são os três, de acordo com os antigos alquimistas, eram os três produtos, as três matérias essenciais para você transmutar o metal pesado em ouro, para você fazer, era a base da alquimia dos antigos, né? Então, os princípios da obra de Deus, tá? Que Deus tinha usado esses materiais para criar as suas principais obras, né? Então ele se baseou no sal, no enxofre e no mercúrio. Mas essa é uma concepção dos alquimistas da época, né? E hoje, é claro, que a gente sabe que são há muito mais outros materiais envolvidos na construção da obra de Deus do que esses simples três materiais que eles alegavam ser os mais essenciais da natureza na época. Mas também há uma correlação em relação à representação dos reinos da natureza, que é o animal, o vegetal e o mineral. E também, mais uma, só para dar ideia para vocês, a Revolução Perpétua. Né? O que é a Revolução Perpétua? É o nascimento, a vida e a morte. Você lembra que no começo que eu falei do Sol, da evolução do Sol? O Sol nasce, o Sol, no seu ápice, ele está no ápice da vida, e depois, à medida que ele vai se pondo no horizonte, ele vai morrer para nascer daí a noite. Então isso tem toda uma concepção, tem toda uma simbologia esotérica por trás dessa tríade, dessa trilogia, né? Que muitas das religiões e muitos dos cultos no qual a maçonaria se baseou, no qual não só os maçons, mas católicos, outras religiões do mundo, sempre elas procuram criar tríades e trilogias. E isso evoca muito a relação com essa tripontuação, né? Que não é só simplesmente os três pontos dentro da maçonaria, porque dentro da maçonaria o triângulo equilátero ele tem um aspecto bem relevante, bem importante e bem circunstancial dentro do seu uso. Os três pontos é mais uma representação do triângulo equilátero nas nossas vidas. Bom, o de Camino ainda, ele alega, né, que existem outros significados filosóficos para os três pontos, para a tripontuação, na qual ele exemplifica, né, e eu vou passar a relatar para vocês. Então, muitas delas a gente vai identificar aqui que já ouviu falar ou que pelo menos já teve algum conhecimento, mesmo que um conhecimento raso, um conhecimento através de livros de história. E qual que é essas referências à trilogia, à tríade e à tripontuação? Bom, algumas delas eu vou passar para vocês, não vou meter muito isso, só para na realidade exemplificar e para fazer com que vocês coloquem, comecem a pesquisar sobre essa relação do número 3, do triângulo equilátero, da trilogia, da tríade e da tripontuação. Então vamos lá, quais são elas? Júpiter, Netuno e Plutão, Moisés, Jesus e Maomé, Pai, Filho e Espírito Santo, massa, espaço e tempo, simples, justo e perfeito, o venerável, o primeiro vigilante e o segundo vigilante, o ouro, o incenso e a mirra, o passado, o presente e o futuro, o corpo, a alma e o espírito, terra, água e fogo, liberdade, igualdade e fraternidade, Bíblia, compasso e esquadro, entre outras simbolismos, entre outras alegorias que sempre vão estar remetidas ao tripé da trilogia, da tríade e da tripontuação. Então, para quem é estudioso, para quem gosta de maçonaria, é importante verificar o quê? Verificar que dentro do nosso simbolismo,
o uso dos três pontos, o uso das abreviaturas seguidas de três pontos é muito mais do que uma prática, é muito mais do que um hábito sem correlação com algo esotérico, com algo mais simbólico, né? Porque senão, como eu falei para vocês, nós usaremos abreviaturas simples, abreviaturas que identificassem só a questão de abreviatura, que fosse algo mais prático. Então, nós ao usarmos os três pontos, nós nos comunicarmos através de um simbolismo de três pontos, nós na realidade estamos evocando, estamos dando significado para a tríade, para as tríades, para o triângulo equilátero, para o lado do número 3, o lado mais esotérico das coisas. E como se vocês perceberam, muitos dos exemplos que eu falei para vocês são exemplos não só religiosos, né, mas são exemplos do nosso dia a dia, das leis que regem o universo. Porque quando a gente fala em passado, presente e futuro, são leis universais. Quando a gente fala em terra, água e fogo, são leis universais, são elementos universais. Massa, espaço e tempo também fazem parte do universo. Então, tudo isso, se a gente for estudar com mais profundidade, a gente vai achar não só essas correlações, mas uma correlação muito mais abrangente, muito mais significativa dentro do nosso contexto, não só da maçonaria, mas de um contexto mais esotérico, um contexto mais simbólico e de um contexto mais do autoconhecimento de nós como pessoa em relação ao nosso entorno. Basicamente era isso que eu gostaria de falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desejo a todos um tríplice fraternal abraço, saúde, força e união. Veja só, mais uma vez eu estou falando de uma tríade. Tríplice fraternal abraço, o que é? Um abraço de forma tripla. Saúde, força e união também é uma tríade maçônica. Então, mesmo no final do vídeo, eu ainda continuo falando de tripontuação, eu continuo falando do elemento 3 e de triângulo equilátero, porque tudo isso remete ao quê? Ao triângulo equilátero. Então, antes de nos despedirmos de verdade agora, tá? Eu gostaria que vocês fossem lá, pesquisassem mais sobre essa temática, uma temática muito interessante e que vai abrir o horizonte de vocês de uma forma bem bacana, de uma forma bem significativa e que vai abrir portas para que vocês entendam um pouco mais da maçonaria, mas também um pouco mais de um esoterismo, de um estudo hermético que rege várias coisas, vários elementos do universo. E com isso, colocado no final do vídeo, eu me despeço e agora sim, um tríplice fraternal abraço, saúde e força união do mestre Rosaldo.